Olá, olá, meus prezados colegas, estamos de volta após breve intervalo. Continuamos falando sobre ação penal e agora um outro tema. Tá aí na tela para vocês, que é a nossa querida e conhecida ação penal privada subsidiária da pública. Cuidado, chamada por alguns doutrinadores de ação penal acidentalmente privada ou ação penal privada e supletiva, ação penal supletiva. Não gosto de usar essa terminologia. Aliás, outro dia o aluno até perguntou, nada disso é criado, pessoal, não tem vaidade em criar nada. Se eu coloco para vocês, é porque alguns doutrinadores cunharam essas expressões, o que é muito ruim, porque às vezes são expressões menos conhecidas que o examinador explora numa prova. O examinador jamais vai te perguntar o que é uma ação penal privada subsidiária da pública, isso você sabe. Agora, às vezes, essa terminologia talvez não é conhecida de vocês, por isso que é sempre importante ficar atento a essas expressões sinônimas. Legal? Senhores, que tipo de ação é essa? Qual é seu pressuposto básico? Quais são os poderes do MP em relação a ela? Vamos dar uma olhada? Primeiro, pessoal, essa espécie de ação penal, ela está prevista na própria Constituição Federal. Tamanha a sua importância. Vejam, Constituição, rol dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º. Inciso 59 vai dizer, será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Colegas, saibam que o pressuposto básico para o surgimento desse direito é exatamente qual? O pressuposto básico para o surgimento desse direito é a inércia do Ministério Público. Então, na verdade, se restar caracterizada a inércia do Ministério Público, surgirá, então, para o ofendido, esse direito de ingressar em juízo com a sua queixa-crime subsidiária. Aliás, alguns doutrinadores dizem que a inércia não seria apenas do Ministério Público. Ela também poderia ser de outros órgãos estatais. Então, alguns doutrinadores dizem que o pressuposto dessa ação privada não é apenas a inércia do MP, mas do aparato estatal como um todo. Então, por exemplo, se a polícia não investigar, né, se o MP não fizer nada, aí surge para a vítima esse direito. Legal? Vejam bem, para que surja esse direito, eu preciso da inércia absoluta do Ministério Público. Por que eu estou dizendo isso? Porque amanhã na sua prova vão dizer o seguinte, olha, o MP promoveu o arquivamento, o MP requisitou diligências. Houve inércia da parte dele? Sim ou não, pessoal? É óbvio que não. Cuidado com isso. Quando eu falo inércia, às vezes você acha que é só quando não oferecer denúncia. Não. Inércia é quando ficar completamente parado. Veja bem, se o Ministério Público pediu o arquivamento, se o Ministério Público requisitou diligências, você há de concordar comigo que o Ministério Público fez alguma coisa. Então, se ele fez alguma coisa, ele não permaneceu inerte. Por isso, não há falar em cabimento da ação penal privada subsidiária da pública. Legal? Outra observação importante, pessoal. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública. Observação extremamente importante, pessoal. O surgimento do direito de ação penal privada subsidiária da pública, em virtude da inércia do Ministério Público, não transforma o crime de ação penal pública num crime de ação penal privada. É importantíssimo que você guarde isso. Por mais que a vítima tenha o direito de ingressar em juízo, procure se lembrar que o crime sempre continuará sendo de ação penal pública. E por que isso é importante? Porque daqui a pouco nós vamos falar
sobre os poderes do Ministério Público. E vocês vão perceber que os poderes do Ministério Público são os mais amplos possíveis. E por que são tão amplos assim? Porque o crime é de ação penal pública e continua sendo. Quer dizer, ele não deixa de ser de ação penal pública só porque a vítima ingressou em juízo. A vítima vai ingressar em juízo porque o Ministério Público permaneceu inerte. Mas o crime em si, ele continuará sendo tratado como um crime de ação penal pública. Legal? Maravilha. Colegas, para que se possa falar em ação penal privada subsidiária da pública, primeiro pressuposto básico, segura comigo, Charles, é exatamente qual? O cabimento nós já falamos, e aí o que o aluno precisa entender? Que só posso pensar no cabimento quando há inércia. Aliás, trouxe um julgado para vocês sobre isso. Vejam, a ação penal relativa aos crimes 171 e 177, pública e incondicionada. A ação penal privada subsidiária da pública, prevista no 29, só tem cabimento quando há inércia do MP, o que não ocorreu no caso sob exame. Hipótese em que o parecer do MP, no sentido da rejeição da queixa-crime por atipicidade, equivale, na verdade, à requisição de arquivamento do feito. Quer dizer, o Supremo dizendo que, em tese, o Ministério Público teria pedido o arquivamento, logo não teria permanecido inerte. Portanto, não há falar no cabimento de ação penal privada subsidiária da pública. Legal? Colegas, à semelhança do que foi dito quanto à representação na aula passada, para que se possa cogitar no oferecimento de uma queixa-crime subsidiária, eu preciso de uma vítima determinada. Então, por exemplo, eu te dou um exemplo aqui bem simples. Amanhã o examinador pergunta para você, candidato, é possível o oferecimento de uma queixa-crime subsidiária no delito de tráfico de drogas? É possível o oferecimento de uma queixa-crime subsidiária no delito de porte ilegal de arma de fogo? Quer dizer, é o que o examinador vai perguntar para você. É possível ou não é? Senhores, à primeira vista, quando a Constituição trata da ação penal privada subsidiária da pública, a Constituição diz o quê? Que será admitida a ação privada. Perceba que ela não faz nenhuma restrição quanto à espécie do delito. Então, a sua primeira conclusão é dizer: a ação penal privada subsidiária da pública será cabível em todos os crimes de ação penal pública, porque é isso o que está aqui na Constituição. A única exigência feita por ela é que o crime seja de ação penal pública, certo? Certo. Só que o problema, pessoal, é que a doutrina vai além, professor Denilson Feitosa, e vão dizer que eu preciso de uma vítima determinada. E isso é muito óbvio, né, pessoal? Por quê? Ora, porque se não houver uma vítima determinada, responde para mim, quem é que vai então oferecer a queixa-crime subsidiária? Percebe? Se não há uma vítima determinada, pelo menos em tese, não teria ninguém que pudesse oferecer essa queixa subsidiária. Por isso que, pelo menos em tese, pessoal, em crimes como citados de perigo, que são os crimes aí de tráfico, de porte ilegal de arma de fogo, esses delitos não têm vítima. Então, se o delito não tem vítima determinada, não há como se cogitar do oferecimento de uma queixa-crime subsidiária. Maravilha? No entanto, pessoal, tome cuidado, porque a legislação contempla algumas exceções à regra. Ou seja, se a regra é a necessidade de vítima determinada, a doutrina consegue visualizar duas exceções espalhadas por aí. Uma delas no Código de Defesa do Consumidor e a outra delas na Lei de Falência e Recuperação Judicial. Nessas duas leis, você vai encontrar a outorga de legitimidade a pessoas que não necessariamente são as vítimas desses delitos. E eu te mostro isso. Está aí na tela primeiro para vocês, vamos começar
pelo Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer o seguinte: no processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, assim como outros crimes ligados a relações de consumo, poderão intervir como assistentes do MP os legitimados indicados no artigo 82, inciso 3 e 4. Vamos dar uma olhada quem são eles. Os legitimados do inciso 3 e 4 do 82 são as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade, destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. E também no inciso 4, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluem entre seus fins a defesa dos direitos do consumidor. Então você tem aí as associações de direito consumidor, PROCONs e assim por diante. Então o artigo 80 confere a esses legitimados a possibilidade de não apenas intervir como assistente do MP, mas também a de propor ação penal privada subsidiária se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Quer dizer, então essas associações, os PROCONs, podem propor ação penal privada subsidiária. Perceba que o artigo 80 peca em sua redação ao dizer se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Está errado, né, pessoal? Porque não é apenas a denúncia, né? Na verdade, o pressuposto é a inércia absoluta do MP. Ora, pode ser que o MP tenha promovido o arquivamento. Se ele pediu o arquivamento, vimos, não cabe ação penal privada subsidiária da pública. Legal? Além do Código de Defesa do Consumidor, vale a pena também ficar atento à exceção da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Está aí na tela para vocês a Lei 11.101/05, que vai dizer: os crimes desta lei são de ação penal pública incondicionada, até aí nenhum mistério. Só que o parágrafo único vai dizer: decorrido o prazo a que se refere o artigo 187, parágrafo 1º, sem que o representante do MP ofereça denúncia, qualquer credor ou o próprio administrador poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de 6 meses. Então, os credores e o administrador podem oferecer a ação privada. Veja que o administrador não necessariamente será vítima desse delito, mas a lei entende que ele tem interesse e dá a ele, então, essa legitimidade para promover a ação penal privada subsidiária da pública. Legal? Prosseguimos, colegas. Prazo decadencial. Excelente pergunta de prova. Oral, prova aberta, o que você conseguir imaginar, menos numa prova objetiva. O examinador amanhã vai virar para vocês e perguntar: candidato, o que é decadência imprópria? Ou ele vai perguntar: existe decadência na ação penal privada subsidiária da pública? Senhores, para responder a pergunta, façam comigo uma leitura do artigo 38. Está aí exibido na tela para vocês. O que nos diz o artigo 38 do CPP? Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime ou, no caso do 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Colegas, o 29 aqui citado é exatamente o artigo do Código que trata do quê? Que trata da ação privada subsidiária da pública. Então tá ele aqui, ó. Por isso que a gente sempre brinca, né? Sempre que você lê a referência a um artigo, vai lá e lê o artigo para você compreender melhor o que está sendo dito aí. Então, na verdade, pessoal, pela simples leitura do artigo 38, quando ele fala de decadência do direito de queixa e estabelece o prazo de 6 meses, ele diz que esse prazo, em regra, ele terá 2 marcos iniciais. O primeiro deles, a regra,
é o momento do conhecimento da autoria. Só que aí depois ele diz, ou no caso, entenda, da ação penal privada subsidiária da pública, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Mais uma vez, percebam que a legislação peca por sua redação, porque não é o dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento, é do dia em que restar caracterizada a inércia do MP. Então, pessoal, voltando aqui para o tópico destacado para vocês, prazo decadencial. O que você vai dizer para mim e o que você precisa anotar aí no seu material de apoio? Existe decadência? Sim. Então, há decadência. Então, a ação penal privada subsidiária da pública, ela está sujeita à decadência. Só que aí vem a primeira observação. O prazo começa a fluir. Então, o prazo começa a fluir quando caracterizada a inércia do MP. Então, quando caracterizada a inércia do MP. Pronto. É isso que vocês devem ficar atentos. Quer dizer, existe decadência? Sim, senhor. Só que ao contrário da regra, em que o prazo começa a fluir, vou até colocar aqui 6 meses, né? Em que o prazo começa a fluir a partir do conhecimento da autoria, você tem que entender que aqui não. A parte final do artigo 38 deixa claro, esse prazo aqui é somente quando restar caracterizada a inércia ministerial. Então, para te dar um exemplo muito simples, eu, Renato, promotor, recebi os autos, investigado solto. Qual é o prazo que eu tenho? 15 dias. No 16º dia, eu não fiz nada. O que isso significa dizer? Que restou caracterizada a inércia, quer dizer, no 15º dia, né? No 16º dia, então, pau na máquina. A vítima surgiu para ela o direito de ingressar em juízo. Pronto. A partir do 16º dia, ela terá, dali em diante, 6 meses para exercer o seu direito de ação penal privada subsidiária da pública. Legal? Mas aí, pessoal, entra uma questão interessante. E se ela dormir no ponto? E se ela não exercer o direito dela nesse prazo de 6 meses, contados da inércia ministerial? Vai haver decadência? Sim. Vai haver extinção da punibilidade? Não. É isso que se chama de decadência imprópria. Então, no material de vocês, o que você vai anotar? Você vai anotar o seguinte, olha só. Você vai anotar aqui, decorrido, então, decorrido o prazo de 6 meses, então, decorrido o prazo de 6 meses, vírgula, haverá decadência. Quer dizer, ela, vítima, vai perder o direito dela. Haverá decadência, vírgula, mas não haverá extinção da punibilidade. Pronto. É por isso, pessoal, que isso aqui é chamado de decadência imprópria, porque temos aqui uma espécie de decadência que não vai ter o condão de extinguir a punibilidade. Por isso que o tema é muito legal para cair numa prova aberta, muito legal para cair numa prova oral. Porque a vítima, ela vai perder o seu direito de ingressar em juízo, mas não vai haver extinção da punibilidade. Renato, mas por que não? Lembra do começo desse bloco? Fiz questão de frisar e anotar no material de vocês. A inércia do Ministério Público e o surgimento do direito de ação penal privada não transformam a natureza do crime, que continua sendo um crime de ação penal pública. Então, se ele é um crime de ação penal pública, a decadência jamais terá o condão de extinguir a punibilidade. Legal? Quer dizer, a vítima perde o direito dela, mas não haverá extinção da punibilidade, né, pelo menos por conta da decadência, já que o MP, ao longo de todo esse período,
vai continuar podendo oferecer denúncia, a não ser que haja aí o advento da prescrição e não da decadência. Maravilha? Colegas, finalizamos o estudo dessa espécie de ação penal privada subsidiária da pública, falando sobre os poderes do Ministério Público. Quais são os poderes que o Ministério Público tem na ação penal privada subsidiária da pública? Então vamos lá. Pessoal, esses poderes estão muito bem sintetizados a partir de uma simples leitura do artigo 29, aí exibido para vocês. O que nos diz o artigo 29 do CPP? Está aí na tela. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública. É a nossa subsidiária. Se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público, aí lá vem o primeiro ponto, aditar a queixa. Então, primeiro ponto importante, aditar a queixa. Então, o primeiro poder que o Ministério Público tem, senhores, é exatamente esse, o de aditar a queixa. Aditar significa acrescentar. Então, você, promotor, vai acrescentar informações àquela queixa. Procure se lembrar que na hora de aditar a queixa, você, Ministério Público, pode aditá-la para acrescentar elementos essenciais e também elementos acidentais. Então você pode aditar essa queixa para acrescentar elementos essenciais e também para acrescentar elementos acidentais. Renato, como assim? Pessoal, lembre-se que o crime, e aí você vai ver que eu vou falar muito sobre isso, o crime sempre continuará sendo crime de ação penal pública. E quem é o titular dessa espécie de ação? O MP. Então é óbvio que na hora de fazer o aditamento, entenda que o MP pode deitar e rolar, porque a ação é dele. Então você pode aditar para incluir elementos essenciais, novos fatos delituosos, novos crimes, novos acusados e assim por diante. E você também pode aditar a queixa para incluir elementos acidentais. O que são elementos acidentais ou acessórios? São elementos ligados a circunstâncias de tempo, de lugar, modus operandi. Você pode fazer o que você quiser. Perceba que se nós estivéssemos falando de uma ação penal exclusivamente privada ou de uma ação penal privada personalíssima, aí, meu amigo, o MP não teria tamanha legitimidade. Porque se fosse uma ação penal exclusivamente privada, o MP só poderia aditar para incluir elementos acidentais. Numa ação penal exclusivamente privada ou personalíssima, o MP não tem legitimidade para incluir novos fatos, para incluir novos acusados. Ele não tem legitimidade, já que nesse caso a ação penal é privada. Só que aqui eu insisto, a ação penal ela é pública. Por isso que na hora de fazer o aditamento, o Ministério Público pode nadar de braçadas para incluir elementos essenciais, para incluir elementos acidentais. Legal? 2. O Ministério Público também pode repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva. Colegas, repudiar significa afastar, significa descartar. Então aqui o Ministério Público estará descartando aquela queixa. Aliás, segundo alguns doutrinadores, poderá fazê-lo mesmo que não haja nenhum defeito. Ainda que essa queixa subsidiária esteja em perfeitas condições, o Ministério Público pode descartá-la. Mas tome cuidado. Se o MP optar por repudiar essa queixa subsidiária, ele se vê obrigado a oferecer essa denúncia substitutiva. Pessoal, já cansou de cair em prova oral? Examinador perguntando, candidato, o que é uma denúncia substitutiva? É isso aqui. Ou seja, é aquela denúncia oferecida pelo Ministério Público para substituir
uma queixa-crime subsidiária por ele repudiada. Quem fala bem sobre isso, professor Eugênio Pacelli. Ora, se o MP não fosse obrigado a oferecer essa denúncia em substituição à queixa repudiada, haveria uma verdadeira negação do próprio direito de ação penal privada subsidiária. Porque senão ficaria muito fácil, né? Eu, MP, permaneço inerte. Fiz nada. Aí a vítima vai lá e propõe a queixa subsidiária. Aí eu, promotor, repudio. Fala, não, repudio isso aí. Pô, mas peraí, se repudia e não faz nada, quer dizer, voltaremos à estaca zero. Então, por isso que o professor Pacelli fala muito bem sobre isso. O MP pode repudiar? Pode, tudo bem. O crime é de ação penal pública. Mas, meu amigo, se você repudiar, você é obrigado a oferecer essa denúncia substitutiva. Legal? Prosseguimos. Deve intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova e interpor recurso. Então aqui, pessoal, veja que a sua participação como Ministério Público é obrigatória e saiba que, ao contrário do que ocorre na ação penal exclusivamente privada, a não intervenção do Ministério Público, nesse caso, é causa de nulidade absoluta. Então a intervenção ministerial é obrigatória sob pena de nulidade absoluta. E por fim, o artigo 29 conclui dizendo: e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Pessoal, falamos sobre isso na aula passada, mas não custa falar mais uma vez. Aqui no artigo 29, estamos falando da ação penal privada subsidiária da pública. Então, pessoal, lembre-se, negligência do querelante. Qual é a primeira observação que você vai fazer no seu material? Deixa eu só apagar isso aqui. A primeira é a seguinte, ó, negligência do querelante. Não há perempção. Lembre-se que a perempção e a extinção da punibilidade só atingem os crimes de ação penal exclusivamente privada e os crimes de ação penal privada personalíssima. Artigo 60 diz isso. Nos crimes em que somente se procede mediante queixa. Peraí, ação penal privada subsidiária da pública não é somente mediante queixa, porque a regra, aliás, é mediante denúncia. Legal? Então, pessoal, lembre-se, perempção vai incidir aqui extinguindo punibilidade? Não. Então, essa é a primeira observação. Por quê? Porque, mais uma vez, eu insisto, o crime é de ação penal pública. Por isso, pessoal, diante da negligência do querelante, o que o Ministério Público será obrigado a fazer? O Ministério Público será obrigado a retomar o processo como parte principal. Colegas, anotem no material de vocês como é que se chama essa hipótese em que o Ministério Público reassume o processo como parte principal. Isso aqui é chamado pela doutrina de ação penal indireta. Então amanhã na hora da prova, mais uma vez, não se assuste, é apenas mais uma terminologia cunhada aí por alguns doutrinadores. Não há falar em perempção, já que o crime, em última análise, é crime de ação penal pública, por isso, diante da negligência, nada mais lógico do que obrigar o Ministério Público a retomar a ação como parte principal. Isso aí é denominado pela doutrina de que? Ação penal indireta. Maravilha? Passa a régua, fechamos a ação penal privada subsidiária da pública. Vamos para o penúltimo item da aula de hoje. Está aí na tela para vocês, da aula de hoje, quanto à ação penal. Ação penal nos crimes de lesão leve praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Senhores, aqui vamos fazer o seguinte, já vamos aí com 29 e alguns trocados, eu não vou conseguir explicar isso em apenas 5 minutos. Então vamos deixar esse tópico aí exibido para vocês e logo depois do nosso intervalo a gente volta para falar sobre a ação penal em relação a esses delitos. Por hora, rapidamente, Charles, lembre-se o seguinte, o que eu entendo por violência doméstica e familiar contra a mulher?
Esse tema será estudado comigo no curso de legislação especial, mas saiba por hora, até aqui usando a doutrina da professora Maria Berenice Dias, que isso aqui é o resultado da conjugação de 2 artigos da Lei Maria da Penha, que são os artigos 5º e o artigo 7º. O artigo 7º vai listar para a gente pelo menos 5 formas de violência. Violência física, sexual, patrimonial, moral e psicológica. E o artigo 5º vai listar para a gente aqueles 3 contextos em que essas violências podem ser praticadas. Seriam eles, primeiro, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da entidade familiar e, por último, em qualquer relação íntima de afeto. Legal? Fazemos um intervalo então e a gente volta já já para falar da ação penal em relação a esse delito.